Good morning, my darlings. How are you? I'm fine and you? Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Bem? Se prevenindo? Se cuidando? Today, one more English class. Hoje nós vamos para mais uma aula de inglês. Dando continuidade à nossa second unit, ok? Vocês fizeram a avaliação, né? O teste parcial de vocês, que nós chamamos de AV2. E aí, agora vocês irão começar uma nova etapa de assuntos. Vocês irão pegar o book de vocês, Unit 3, page 52. Nós vamos continuar o estudo do verbo to be, nos aprofundando nas formas negativas e interrogativas. Nós estudamos as formas afirmativas, né? Para vocês fizeram um teste, agora nós vamos continuar com a forma negativa e interrogativa e também como dar short answers, respostas curtas às perguntas do verbo to be. Come on, let's go. Verbo to be. O verbo to be é um dos poucos que mudam dependendo do pronome que está sendo conjugado. Ou seja, a depender do sujeito, eu tenho algumas mudanças. Observem aí. I, eu utilizo am. He, she, it, eu utilizo is. Já os demais sujeitos, eu utilizo are. Lembram? Em, como você pode ver e viu na imagem passada, é conjugado somente com o sujeito I. Então, para I, eu só posso colocar em. Eu posso usar I are? Não. I, she? Não. Só posso usar I am. Já o are, ele é conjugado no plural, pessoas do plural. E you, o I, they. Ah, mas tem um you no singular? Tem, mas ele segue a mesma regra do plural. E o I somente utilizado na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she e it. Ok, meus amores? Observem aí, formas afirmativas. Ó. I am a doctor. You are an engineer. He is you. She is a funny person. It is a bicycle. We are friends. You are actors. They are a soccer team. Lembraram? É muito simples, né? Verbo to be é um verbo muito fácil de ser aprendido. Além de construir frases afirmativas, que vocês já estudaram, eu só fiz uma revisão rápida, mas o que interessa hoje são as formas negativas e interrogativas. Na forma negativa, quando nós queremos, né, negar algo, nós usamos a forma negativa. Como vamos formá-la? Nós temos que colocar o not no fim, depois do verbo to be. Ou seja, esse not vem depois do verbo to be, que é am, is ou are. Observem a formação. Subject, que é o sujeito I. To be, am. Not, mais o complemento. Então fica I am not a student. Eu não sou um estudante. Observem aí, ó. I am not, you are not a student, he, she, it is not student, we, you, they are not student. Observe que ele separa em camadas, né? Singular e plural. O you, ele é um singular, mas também ele é plural. Agora ele segue as mesmas regras. E a forma contraída, o que é contrair? Lembram? Juntar, suprimir. Então, ao invés de eu usar I am not, eu vou usar a forma contraída. Só que o que acontece, existe uma observação aí. O am não contrai com not em inglês. Não existe essa contração. Então, se pedir a forma contraída, você vai colocar da mesma forma. I am not, ou a contração do sujeito com o verbo to be, para depois o not, tá? Mas o am com not não contrai. He is not fica he isn't. She is not fica she isn't. It is not fica it isn't. You are not, you aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Observe os exemplos, ó. You are not a liar. É só colocar depois do verbo to be o not. She is not New York. Depois do verbo to be, que é o is, o not. We are not a couple. Depois do verbo to be, que é o are, o not. A forma interrogativa é simples. O que acontece? Nós fazemos uma inversão. Para fazer perguntas usando o verbo to be, devemos escrever o verbo antes do pronome. O verbo deve estar antes do pronome ou do sujeito. Eu inverto. Observe a formação. Primeiro, ao invés de usar sujeito, eu vou usar quem? O verbo to be.
Depois do verbo to be, o sujeito. E depois do sujeito, o complemento. Are you at home? Observe, ó. Verbo to be are, sujeito you e o complemento at home. Observe, ó. Ao invés de usar I am, eu vou usar am I. You are you? He is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Eu simplesmente inverto. Ao invés de usar I am, eu vou usar am I. E o complemento da frase. Olha os exemplos. Is he a photograph? Ó, verbo to be na frente do sujeito. Are they friends? Ó, verbo to be na frente do sujeito. Is my name on the list? Para dar respostas a essas perguntas em inglês, nós utilizamos os short answers. Os short answers é o que nós chamamos de respostas curtas. São aquelas respostas que você sempre dá quando é feita com o verbo to be, começando a frase, ou qualquer outro verbo auxiliar. Estou falando to be porque vocês estão estudando to be, como são sexto ano, vocês vão aprendendo as outras formas depois. Então, se eu pergunto a você, are you a student? Você é um estudante? Você vai me dizer o quê? Yes ou no. E aí você vai dar a resposta de acordo com sua pergunta. Observe, com o to be é possível dar uma resposta curta ou uma resposta longa a uma pergunta em inglês. Embora em conversas casuais, as respostas curtas sejam mais comuns. As longas é mais para textos, né? E com a conversa mais formal. Respostas longas são para conversas mais formais, tá vendo? Ou se você desejar fornecer mais informações em sua resposta. Mas, no geral, nós utilizamos. Você é estudante, você vai dizer, sim, eu sou um estudante de língua inglesa. Não, nós não falamos isso. Nós falamos, sim, eu sou, ok? Como é que fica isso? Simplecast são as questões, ó. Am I, are you, are they, is he, is she, is it? E a pergunta normal. Se eu for dar minha resposta afirmativa, am I late, eu estou atrasado, toda vez que eu pergunto com I, eu vou responder com you. Se eu perguntar com you, eu respondo com I e assim sucessivamente, ó. Am I late? Yes, you are. No, you aren't, se for negativa. Are you tired? Você está cansado? Ó, perguntei com you, respondo com I. Se eu perguntar com I, respondo com you. Yes, I am. No, I am not. Por quê? O am não contrai com not. Lembra que eu falei? Então, o que vai contrair é verbo to be com o sujeito. Então, fica I'm not. Are you both happy? Yes, we are. No, we aren't. Porque esse you é de nós. Are they thirsty? Vocês estão sedentos? Yes, they are. No, they aren't. Is he sick again? Você está doente? Ele está doente de novo? Yes, he is. No, he isn't. Is she a good teacher? Yes, she is. No, she isn't. It is available? Yes, it is. No, it isn't. Então, vocês observem que vocês dão as respostas de acordo com o sujeito que está perguntando. Se eu pergunto com he, respondo com he. Se eu pergunto com she, respondo com she. Se eu pergunto com it, they, com they. Só os únicos que vocês têm que ter um pouco atenção é o i, mas geralmente vem o i. Nesse caso, ele botou o you só para vocês perceberem. E quando pergunta com I, eu respondo com you. E quando pergunta com you, eu respondo sempre com I. Porque eu pergunto, eu estou atrasado? Aí você vai dizer, sim, eu estou? Não, você tem que dizer, sim, você está. Aí eu pergunto, você está cansado? Você vai dizer, sim, você está. Não, sim, eu estou. Porque se eu estou perguntando a você, por isso que esse muda um pouco, tá? Observe outros exemplos. Oh, are you from Chile? Yes, I am. No, I am not. Você é do Chile? Sim, eu sou. Não, eu não sou. Is he an engineer? Yes, he is. No, he isn't. Ele está dando a resposta completa do lado, mas não é o que nós estamos estudando agora. Só para vocês perceberem que eu posso responder yes, I am, está correto. Ou yes, I am from Chile, também está correto. Então, é hora de praticar. Vamos lá, vocês vão pegar o book de vocês e fazer pages 52 e 53. Na 52, somente as questions 1 e 2, questões 2 e 3. E na 53, a page completa. Tá? São tarefas dos assuntos que nós estudamos hoje, sempre juntando. Vocês sabem que o que a gente estuda vai sempre complementando um outro assunto, tá bom?
Qualquer dúvida, estou à disposição. Kisses, see you next class. Bye, bye.